Você sabe o que são as figuras de linguagem? Você sabe quais os tipos de figuras de linguagem nós temos? E sabe o que elas representam nos nossos textos? Se você não sabe ou quer saber um pouco mais, fique comigo e eu vou te contar tudinho. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Língua Portuguesa em Foco e eu sou a professora Cássia Beatriz. Muito bem, cá estou eu para continuarmos a nossa conversa, ou melhor, para começarmos a nossa conversa sobre figuras de linguagem aqui no canal Língua Portuguesa em Foco. E aí é importante nós começarmos esclarecendo, gente, que quando nós falamos de figura de linguagem, muitas pessoas acham que é só metáfora e comparação. Mas não, nós temos figuras de palavras ou semântica, figuras de pensamento, figuras de sintaxe ou construção e figuras de som ou harmonia. Nessa primeira parte desta aula, ou seja, na aula de número 1, vamos falar sobre as figuras de palavras ou semânticas. Então vamos lá. Vou começar apresentando a tela para vocês aqui. Eu vou apresentar a tela inteira. E a partir de agora eu não vejo mais vocês. Vocês vão acompanhar aí o conteúdo. Muito bem. Então aqui nós temos figuras de palavras ou semânticas, figuras de pensamento, figuras de sintaxe ou construção e figuras de som ou harmonia. Vou colocar no modo apresentação. Ficou legal agora, né? Muito bem. E aqui, então, nós falamos das figuras de palavras ou semânticas. Estas figuras estão associadas ao significado das palavras. Por exemplo, metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase. Perífrase, gente, é cada nome, né? E aí nós temos as figuras de pensamento que trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Por exemplo, hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. E aí nós vamos falar sobre cada uma delas nas nossas próximas aulas. E aí nós temos as figuras de sintaxe ou construção, que são aquelas que interferem na estrutura gramatical da frase. Como assim, professora? Por exemplo, elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. São algumas das figuras de linguagem que nas nossas próximas aulas vocês vão entender melhor como elas interferem na construção da frase. Por exemplo, uma vírgula em um lugar que a gente, a princípio, acharia estranho, ou a ausência de uma palavra em um lugar que a gente, a princípio, acharia estranho. Temos também as figuras de som ou harmonia, que estão associadas à sonoridade das palavras. Por exemplo, aliteração, paranomásia, assonância e onomatopeia. A onomatopeia tem esse nome bonitinho, né? E a gente já está acostumado com ela. A gente faz isso, tá? E depois vocês vão saber também nas nossas próximas aulas. E na primeira parte dos nossos estudos, vamos falar sobre as figuras de palavras ou semânticas e quais são essas figuras de palavras ou semânticas. Então, nós temos a metáfora, a comparação, a metonímia, a catacrese, sinestesia e perífrase. Então, nessa primeira parte da aula, falaremos sobre essas figuras de linguagem. E, gente, é muito interessante como as figuras de linguagem fazem parte do nosso dia a dia e a gente nem se dá conta disso. Por exemplo, a metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes, mas o termo comparativo como fica subentendido na frase. O que isso significa? Muita gente tem dificuldade de compreender a diferença entre metáfora e comparação. E a diferença é que, na metáfora, estaremos fazendo uma comparação, mas não vamos usar nenhuma palavrinha que indique essa comparação. Por exemplo,
aqui a palavrinha como. Eu vou tentar ler para vocês. Aí eu vou colocar os meus óculos e vocês vão reparar que vão ficar umas bolinhas estranhas da iluminação, tá? Mas olha só. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, a ratinha diz, né? Uau! Agora traduz. Aí você tá querendo demais, né? Ela pediu para ele falar uma coisa romântica, ele procurou no mais profundo do ser dele, do conhecimento dele, uma metáfora e ela pediu para ele traduzir, porque ela não entendeu foi nada, né? Aí realmente ela tá pedindo muito. Mas percebe que quando ele diz: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão, ele está fazendo aqui uma comparação. Aliás, ele está fazendo aqui, passei o slide antes da hora. Aqui ele faz uma metáfora. Vamos entender melhor isso? Quando ele diz: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Aqui ele construiu uma metáfora, porque ele comparou o amor dele a uma caravana de rosas, né? É uma metáfora. Por que é uma metáfora? Porque eu não tenho aqui a palavra como, ou nenhuma outra palavra que indica essa comparação, tá? E aí, as palavras que indicam comparação, nós podemos depois falar sobre essas palavras em uma outra parte dos nossos estudos, tá bom? Mas é como uma diferença básica que eu gosto muito de falar sobre isso nas minhas aulas, os meninos sabem disso. Uma diferença básica é, por exemplo, quando eu falo João é um doce de menino. O João não pode ser um doce, né, de verdade. Né? Eu estou comparando o João a um doce. Estou dizendo que o João é agradável, estou dizendo que o João é legal, é uma companhia bacana, mas eu não usei a palavrinha como. Então, quando eu digo João é um doce, eu estou fazendo uma metáfora. Tudo bem? Segura aí para você entender agora a comparação. Chamada de comparação, ao contrário da metáfora, nesse caso, o termo de comparação, o como, assim, tal qual, ele aparece na frase. Percebe a diferença? Esse é o elemento, ou esses são os elementos que indicam para nós uma comparação, tá? Então, a comparação ela é o contrário da metáfora. Nela, a palavra como vai aparecer. E aí tem aqui, né, essa tirinha bem bacana, usando a linguagem dele. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? Aí ela vai falar na linguagem dele, né? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Usou a linguagem dele. E aí ele conseguiu entender o que é o amor. Então aqui nós temos a comparação. A metonímia é a transposição de significados considerando a parte pelo todo. Então vamos lá. Meu pai tem 80 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Né? O que ele está dizendo aqui? Tomou a parte pelo todo. Quando ele disse assim, meu pai tem 800 cabeças de gado, ele está dizendo que o pai dele tem 800 gatos, digamos assim. São 800. Mas ele disse cabeças, né? E aí, o humor estaria no fato de que a outra personagem não entendeu, né? E disse, o meu pai tem um boi, mas ele está inteirinho. Percebe essa relação entre a parte pelo todo? Então, se eu digo, mas eu sou apaixonada por Carlos Drummond de Andrade. Claro, eu posso ser apaixonada pelo autor, mas eu estou dizendo aqui a obra, né? Eu li Carlos Drummond de Andrade e apaixonei por ele, né? Não tem como eu falar que eu li a pessoa,
né? Então, se eu digo eu li Carlos Drummond de Andrade, eu li Mário Quintana, né? Então, eu estou trocando, né? Estou fazendo aí, considerando a parte pelo todo. Tá? Estou usando uma parte para me referir ao todo. Aqui ele usou cabeças para se referir ao gado, a todo o gado que o pai dele tem. A catacrese, ela é bem interessante. Ela representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Como assim? O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Aqui é uma referência muito interessante. Porque nós temos, então, a imagem de uma bala e ele está correndo. Então, como não tem um nome específico para se referir, né, a esse projétil que foi disparado e que muitas vezes, infelizmente, atingem pessoas que, na maioria, eu ainda não vi nenhuma notícia em que uma bala perdida tivesse atingido, né, aquele que seria o alvo da perseguição, por exemplo. Por isso que ela é uma bala perdida. Então, na ausência de um nome para me referir a esse projétil que está aí a ermo, né, e atingiu alguém, então usa-se a catacrese, tá bom? Nesse caso aqui é uma bala perdida, tá? Bom, a sinestesia ela acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes, tá? Então nós temos aqui. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Olha só, visão e sensação, né? Olhar frio. Nossa, quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestesia. Não tinha nada a ver com sino, não. Era puro desprezo mesmo, né? Que, aliás, parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Então, aqui é uma sinestesia, né? Ele associou a sensação de frio, frieza, com visão, tá? Então, isso aqui é uma sinestesia. Aí nós temos a perífrase, também chamada de antonomásia. Que nome legal, né, gente? Antonomásia. Já pensou uma pessoa chamada antonomásia? É a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Então vamos lá. Não, gente. Isso é porque eu estou com os óculos, né? Pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo que é a terra da garoa. Viu só? Então, aqui ele fez uma perífrase, que é a substituição de uma palavra ou mais por outra que o identifique. Bom, qual é a cidade chamada Terra da Garoa? Né? São Paulo, Terra da Garoa. E aqui seria um diálogo, né, entre São Pedro e uma pessoa, né, que partiu desta para melhor, né? E aí ele chegou lá com o guarda-chuva. E o que ele teve ali como recepção, né? Como ele foi recepcionado? São Pedro disse para ele: pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo que é a terra da garoa. Ou seja, meu filho, você já subiu e aqui você não vai precisar de guarda-chuva. E aí nós temos então a perífrase. E aí, nas próximas aulas, nós vamos detalhar, nós vamos explicar sobre as figuras de sintaxe ou construção e também figuras de som ou harmonia, tá certo? Agora eu vou voltar para cá, voltando aqui, parando com a apresentação para conversar com você, tá bom? Porque agora eu quero ver se eu vou aparecer em tela cheia aqui, aparecer em tela cheia para vocês, com essas bolinhas aqui, né, que são da iluminação. E é por conta disso que eu tiro os meus óculos. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês ficaram com dúvidas, vocês podem deixar as dúvidas de vocês nos comentários. E também vocês podem seguir, tá, as nossas redes sociais, tá bom? Professora Cássia no Instagram. Tá? Mas eu quero fazer aquele famoso pedido, né? Curte a nossa aula, comenta, compartilha e você vai estar contribuindo para que outras pessoas também
desmistifiquem, né, as dificuldades que elas têm com relação à língua portuguesa, e aqui a gente vai tentar tratar do assunto de uma maneira bem descontraída, de uma maneira que você não vai ter mais tantas dificuldades, ou melhor, você não vai ter. A ideia é que você não tenha dificuldades nas suas aulas de língua portuguesa, tá bom? Super beijo para vocês, muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Beijo.